nós estamos em momentos históricos em muitas áreas. Nós estamos vivendo uma transição mundial, onde tudo está mudando, pós-pandemia. Nós estamos já no final dessa pandemia, em nome de Jesus, amém? E estamos vivendo várias transições. No mundo espiritual você percebe que existe uma igreja nova se levantando. E sempre que vai entrar numa nova terra prometida, existe Josué e Calebe, que são a geração antiga, porém, que entra na terra prometida, né? E eu creio que Ibacampo faz parte dessa geração de Josué e Calebe, amém? Então existe uma transição de autoridades espirituais. E a data também é importante. Nós vamos entrar no ano de 2022, né? Se tivesse aqui o apóstolo Judá Bertelli, ele é 2 mais 2, ele ia inventar alguma coisa bem interessante, né? Eu não me revelou nada assim ainda do 2. Porção dobrada, né? 2 vezes mais. Mas no mundo espiritual você percebe. Você vai na economia, você vê hoje as cidades como Miami, né? O prefeito promovendo criptomoeda, ele recebendo salário em criptomoeda. Então você vê o mundo, tudo está mudando, tudo está muito diferente, né? As igrejas relevantes hoje são igrejas que praticamente a sua maior posicionamento é online. A nossa igreja, nós temos mais membros hoje que estão online, à distância, do que membros presenciais. São bem cuidados, tem pastores a tempo integral cuidando deles. Então o mundo está numa transição louca, uma mudança. E nós precisamos estar bem ligados com o Espírito Santo, porque é um momento perigoso. É um momento perigoso, porque ao mesmo tempo, muita gente que não deveria ter voz, está tendo voz. E a voz que você mais ouve é a voz que você vai igualar a sua fé. Diga comigo, a minha fé é igual à da voz que eu mais ouço. Então, de quem você tem ouvido a voz? E eu quero começar a falar disso. Eu tenho estado assustado, quando eu entro nas redes sociais e vejo que vozes estão falando no Brasil. Constantemente as pessoas me questionam dessas novas coisas que estão se ouvindo em todos os lados. E nunca houve tempo tão perigoso. Nós temos membros que são maravilhosos, e do dia para a noite eles viram o coração deles, e a gente descobre que ele foi escutar alguém, e ali ele foi influenciado por uma voz, foi influenciado por várias vozes. Nós temos pessoas que talvez estejam sentadas aqui hoje, e ela está aqui fisicamente, mas espiritualmente ela está ligada a vários ministérios, e ela não tem uma identidade. E nós vamos falar da glória da casa hoje, porque é isso que nós precisamos resgatar, e isso que nós precisamos preservar nesse tempo tão perigoso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o maior ataque mundialmente. Todas as forças de Satanás mundialmente se uniram dentro das maiores potências mundiais, dentro das cúpulas dos maiores governos, tanto da ONU, quanto da Casa Branca nos Estados Unidos, quanto dos governos do mundo, com um objetivo: destruir a família. Nós temos o presidente Biden dos Estados Unidos, o maior promotor da destruição da família. A ONU, como promotor da destruição da família, e hoje já não é mais oculto, hoje é publicamente. Queremos destruir
a família tradicional. Isso está explícito, não há mais, vamos fazer de mentira, né, camuflado, não, é aberto. Mas graças a Deus nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. E eu quero já dar para você o coração dessa mensagem, do que eu vim falar. A glória da casa é a glória do Pai. Diga comigo, a glória da casa é a glória do Pai. Mais uma vez, a glória da casa é a glória do Pai. A minha infância toda, eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Tem alguém dessa região aí, não? Ou, se quiser fazer um pão de queijo para mim, eu recebo, viu? A Bíblia diz que dá um copo d'água para o profeta. Imagina um pão de queijo. Só que eu cresci, meus pais mudaram, quando me levaram já de bebezinho para o Mato Grosso. E Eduardo, eu estou falando devagar para você conseguir. Está indo bem? Que bom. Eu tenho misericórdia dos tradutores. Tem pastor que não tem misericórdia. E a gente cresceu no Mato Grosso. Porém, todas as datas, literalmente, todas as datas de férias, todas as datas de feriado, nós íamos para Uberlândia. Eu lembro que meu pai colocava a gente no carro. Meu pai tinha aquela caravan, sabe? Que tinha aquele porta-malas gigante, colocava colchão para a gente lá atrás. Ninguém morreu, irmão, graças a Deus. Porque o povo, não, tem que colocar o cinto. Naquela época era opcional. E a gente ia ali, viajava, chegava na casa, e todo o objetivo era ir para a casa do meu avô. E eu lembro de como era na casa do meu avô. Nós chegávamos na casa do meu avô, estavam todos meus tios, todos meus primos, a mesa era gigante, e ali nós passávamos 80% do nosso tempo na mesa. Sempre tinha comida na mesa, sempre, aquele fogão não se apagava na casa da minha avó. E tudo girava em volta de uma coisa, o meu avô. Então, quando ia comer, tinha que esperar ele sentar primeiro. Aí quando ele sentava, nós sentávamos juntos para comer. Quando meu avô ia para o sofá assistir televisão, nós ficávamos ao redor dele. E todas as feriados a gente se reunia ali para celebrar junto com o nosso avô. Meu avô tinha apenas eu não quero errar, eu acho que ele tinha 49 anos, muito jovem, e o meu avô faleceu. Eu tinha 10 anos de idade. E ele faleceu. Morte rápida. Estourou uma veia no intestino, deu uma hemorragia interna, não houve o que fazer e ele faleceu. E no mesmo dia. Foi um desespero, foi uma loucura, foi totalmente, uma tragédia, uma pessoa tão jovem. Meus tios, primos, meu irmão, se arrancava os cabelos, eles não sabiam o que fazer. Foi um desespero total. E por que eu estou falando isso? Nunca mais, olha o que eu vou te falar, nunca mais houve reunião familiar. Jamais. Não teve mais Natal, não teve mais Ano Novo, não teve mais festa de aniversário, não houve mais nada. Todo mundo continuava vivo, menos o meu avô. Todo mundo estava com saúde. Era a mesma logística fazer a reunião.
Mas ninguém nunca mais, até hoje, fez mais sequer uma reunião familiar naquela casa. Porque o pai daquela casa havia morrido. Porque a glória da casa não é a comida. A glória da casa não é as crianças correndo. A glória da casa nem sequer é a mãe. A glória da casa é o pai. Uma casa se mantém por causa do pai. A casa se une por causa do pai. Sempre que havia uma briga entre os primos, irmãos, o meu avô era sempre que resolvia. Uns não queriam ir no aniversário por causa que tinha brigado com o outro, mas o avô dizia, você vai, e era uma palavra só e todo mundo ia. E ele unia, o pai unia, o pai trazia para perto, o pai trazia todos juntos. Meu avô nem sequer era cristão, mas eu vivi isso toda a minha infância. Toda a minha infância, até os meus 10 anos de idade. 2, 3 vezes por ano a gente fazia isso. Eu amava passar o Natal na casa do meu avô. E nunca mais tive essa experiência. Porque ele havia falecido. Nós precisamos restaurar a glória da casa. E a igreja está vivendo nesse período tão perigoso que o mundo está vivendo. E o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero que você pense no filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança em vida, foi para uma terra longínqua e gastou tudo que tinha. Nós já conhecemos a história. Só um detalhe, viu? Um parênteses. O pai não foi correndo atrás dele, viu? O filho saiu de casa, volta pela mesma perna que ele foi. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus mandou ir atrás da ovelha perdida, não a fugida. Não confunda fugido com perdido. Posso ouvir um amém? Que quem foge sabe voltar. Perdido ele perdeu, não sabe voltar. Não quis nunca sair do rebanho. Quem está entendendo? Bom, quem é bom entendedor entendeu. Mas voltando. Em um determinado momento, aquele jovem filho, acabou o dinheiro, acabou a farra, acabou a mordomia, acabou a festa. Houve uma crise financeira no lugar onde ele morava. Ele chegou a tal ponto que ele foi apacentar porcos. Isso aí mostra que ele estava servindo a senhores pagãos, senhores não judeus. Imagina, ele apacentava os porcos, coisa imunda para o judeu, de outros senhores. E os porcos, eles comem bolotas. Você não sabe o que é bolota? Bolota é um fruto de uma árvore, uma vagem. Lá em Israel a gente vê as bolotas. E eles juntam as bolotas e dão para os porcos. Tem uma sementinha lá dentro. Não é comestível para o homem. E ele desejou comer as bolotas dos porcos, mas nem as bolotas dos porcos deram para ele. Olha que coisa. Agora eu quero que você agora coloque o dobro da sua atenção no que o jovem rico vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: por que estou aqui sofrendo isso? Na casa do meu pai. Diga comigo, na casa do meu pai.
há abundância de pão. Vamos dizer essa frase. 1, 2, 3. Na casa do meu Pai há abundância de pão. Uau! Ele falou com propriedade. Agora escute, ele não disse a casa do Pai. Ele não disse a casa do pai dos outros. Ele disse na casa do meu Pai. Ali tem abundância de pão. Ele tinha identidade, apesar dele estar longe, apesar dele estar errado. Igreja, se nós queremos ver a glória da casa, nós precisamos restaurar dentro da igreja o porquê nós viemos aqui essa manhã. Nós viemos com um intuito: adorar ao Pai em espírito e em verdade. A glória dessa casa é porque o Pai está aqui. E agora eu quero que você pense. Ele não disse, olha, isso é muito sério. Ele não disse, lá em casa. Não. Ele não disse, na minha casa, ou na casa que eu morava. Não foi assim que ele falou. Ele não disse assim, ó, nossa, lá em casa tem uma cama super grande, king size. Eu vou voltar para minha casa, porque lá na minha casa tem uma jacuzzi, tem uma banheira de hidromassagem. Eu vou voltar lá em casa porque eu tenho uma BMW estacionada. Ele não disse, nossa, eu vou voltar lá em casa porque tem um cinema lá, uma sala para assistir filme. Ele falou nada disso. Ele disse, na casa do meu Pai tem abundância de pão. O que essa igreja, o que a igreja de Cristo precisa ter? Diga comigo, o Pai e o pão. E quem é o pão que desceu do céu? Jesus é o pão que desceu do céu. O Pai e o pão. Diga comigo, o Pai e o pão. O Pai e o pão. E nós vemos hoje tantos ministérios que vão se levantando, fazendo novas modas, tentando atrair as multidões. E atraem. E as pessoas vão porque é novidade. Quando você abre uma igreja nova num lugar novo, você é a novidade. Então todo mundo vai lá ver o que está acontecendo, até acabar a novidade. Até o momento que você deixa de ser a novidade. Aí você fala, nossa, que igreja linda. Você vai porque ela é bonita, mas você não fica porque ela é bonita. Aí você vai naquela igreja e você diz, nosso, né? Porque o nosso é meio estranho, né? Nosso, que cadeiras mais confortáveis. Nosso, olha que iluminação de isso aqui parece um show, mas que iluminação, que luzes coloridas, uau! Uau, que restaurante, que cafeteria, que coisa mais linda, que carpete. Você vai por causa disso, porque chama atenção, mas ninguém fica por causa disso. Quem já foi no cinema? Você quis morar no cinema? Tem alguém morando no cinema? Porque cinema você frequenta. Quando alguém diz que frequenta uma igreja, é uma igreja cinema, é uma igreja teatro, é uma igreja circo. Igreja não se frequenta, igreja é uma família para você pertencer.
Ninguém fica com a depressão dizendo, eu queria tanto ir no cinema. Quando alguém está com depressão e tristeza, diz, eu quero chorar no colinho do meu pai, eu quero chorar no colinho do meu irmão, da minha mãe, do abraço, da família. Essa é a glória da casa. A glória da casa não está na iluminação. A glória da casa não está no som. A glória da casa não está no conforto das cadeiras, do ar-condicionado, da música, do espetáculo, do teatro. A glória da casa é que o Pai está entre nós, glorificado e exaltado, e sua presença é real, e Ele ainda é quem fala, ainda é Ele quem dirige, ainda é Ele quem está presente, ainda é Ele quem está unificando. Diga comigo, a glória da casa está no Pai. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Tem gente que não está olhando. Você conhece muitas igrejas. Você já visitou muitas igrejas. Você já frequentou? Se você ainda diz que frequenta Ibacamp, você está mais perdido do que uma azeitona na boca de um banguelo. Eu frequento. Tu frequenta restaurante, rapaz. Tu frequenta McDonald's. Minha casa. Eu não frequento a minha casa. Você frequenta a sua casa? Ou você mora? Pertence. Faz parte. Posso ouvir um amém? Porque com silêncio, eu acho que alguém falava assim que frequentava. Te peguei. Posso continuar, irmão? Olhe de novo para mim. Conhece muitas igrejas. Já visitou muitas igrejas. E você vai de uma moda para outra moda, de outra moda, e outra moda, e outra moda. Chega um momento, não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, que não tem mais música legal, não tem mais cantor famoso legal o suficiente para te atrair para você ir em igreja nenhuma. Não tem mais conferência top das galáxias, dos profetas, das alturas, das águias e dos ninhos das águias, do chofar, não tem coisa que você nem te atrai mais nada. Quando você chega nesse estágio de que nada mais te agrada, você começa a lembrar e começa a ter saudade. E sabe aonde você vai? Naquele lugar aonde você tem o Pai e aonde tinha pão, aonde se pregou Cristo genuinamente, aonde o Pai governa a casa. Você não fica lá no quarto, não aguento mais. Eu acho que eu vou lá na igreja tal, porque a cadeira lá é tão confortável. Não. Você vai lembrar aonde você comeu pão. Você vai lembrar aonde te deram Jesus genuíno. Você vai lembrar onde tinha o Pai, aonde o Pai governava a casa. Entretenimento é muito bom. Eu amo entretenimento como qualquer um. Precisamos. E eu gosto de pipoca. Não sei se você gosta de pipoca. Eu gosto de pipoca. Pipoca doce, pipoca com chocolate, pipoca com pimenta. Qualquer jeito de pipoca é bom. Deus que inventou a pipoca. Mas a pipoca a gente come aonde? No cinema, num negócio assim, né? Num show, num teatro. E é muito legal, muito bom. Mas não te enche. Em algumas casas, que não é a casa do Pai,
cristãs se tornaram casas de entretenimento gospel. Eles precisam todo mês trazer 2, 3 famosos para trazer uma nova atração, porque senão as pessoas não vão. E quando você fica um mês comendo pipoca, irmão, começa a dar uma azia, começa a dar uma anemia. Diga comigo, eu preciso estar na casa do Pai, porque só Ele pode me dar o pão. Irmãos, eu acho tão lindo, eu queria pregar um dia inteirinho aqui só sobre pão para vocês. Eu amo pregar sobre o pão. Você sabia que o pão é a única comida universal? Não existe nenhuma cultura na face da terra que não exista pão. Se você pregar pão para qualquer um que está na ilha mais deserta do planeta Terra, lá tem pão. Se for, não interessa o país do mundo, o povo, todo mundo tem um tipo de pão. Pode ser pão de milho, pode ser pão de trigo, pode ser pão de batata, pode ser pão de mandioca, mas tem pão. Irmão, fala a verdade. Tem coisa melhor de que você de manhãzinha sentir o cheirinho de pão quentinho. Quem gosta de cheiro de pão de manhã? Aquele cheiro de pão, ai que delícia. Enjoa? Tem aí a cabeça branca até aqui falando para mim, eu amo. Tá a vida inteira assistindo cheiro de pão e não come pipoca todo dia, você vai quero ver. Mas o pão você consegue comer todo dia. Por isso seu filho nasceu com cara de pão. Tanto pão. Lá na Espanha a gente come pão, café da manhã, almoço e janta, todas as refeições. O judeu come pão em todas as refeições. Pão e vinho. Por isso que a Bíblia fala de pão e vinho. Pão e vinho é o alimento do Oriente Médio no café da manhã, no almoço e na janta. Sempre foi. Todas as refeições era obrigatório ter pão e vinho. O resto era resto, mas tinha que ter pão e vinho. Então Jesus, ele se personificou no pão e no vinho. Porque você pode comer, o resto é tudo opcional. O resto é tudo opcional. Mas o que te sustenta é o pão de Cristo na sua vida. Tem igrejas aonde Cristo não pode ser dado, porque o único que tem o pão é o Pai. Ah, irmão. Diga comigo, só o Pai tem o pão. Mais uma vez, só o Pai tem o pão. Nós precisamos, com todas as nossas forças, restaurar a paternidade. Se Deus é Pai aqui, a paternidade ela precisa refletir em todas as famílias dessa igreja. Qual é o momento mais bonito da nossa vida? O mais prazeroso? Diga comigo, o momento de sentar à mesa. Esse é o momento. Essa era a alegria. Nós íamos para a casa do meu avô para sentar à mesa e comer. Era esse o momento, de sentar juntos. Eu confesso para os irmãos, os meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. E nós perdemos essa comunhão do pai na mesa desde que eu tinha 11 anos. E não é fácil você instituir isso na sua casa se você não viveu isso. Mas eu me esforço todos os dias para sentar com nossos filhos, minha esposa, nós sentamos na mesa. E muitas vezes eu estou com a pressa, a gente começa a comer. O meu filho, de 3 anos, ele diz, papai, nós esquecemos de orar. Aí eu... 3 aninhos, ele sempre lembra de orar. E eu ensinei para ele uma oração.
que o meu pai me ensinou quando eu tinha 7, 8 anos, 5, 6 anos. E eu nunca esqueci. A gente junta as mãozinhas. Aí, meu filho é assim, se você não juntar a mãozinha, você não está orando, tem que juntar a mãozinha. 3 aninhos. E a gente canta: Papai do céu, abençoa essa hora de alegria, a comidinha tão boa que tu nos dás cada dia. Amém. Quem conhecia essa musiquinha? Alguém? Agora você conhecia? Isso aí é dos presbiterianos mais antigos do Brasil. Você viu que quem levantou a mão? É uma cabecinha branca da igreja. Eu conheci essa. Mas eu ensinei para o meu filho. Essa vai ser a lembrança do meu filho. Porque quando meu filho crescer, ele não vai dizer: poxa, lá em casa tem videogame. Poxa, lá em casa tem carrinho para brincar. Não, vai chegar um dia que meu filho vai dizer assim: eu quero ir lá na casa do meu pai, sentar à mesa com ele e orar juntos e comer juntos. Os Estados Unidos viveu um lindo avivamento em Pensacola, na Flórida. E foi nos anos 90, foi um avivamento mundial. E interessante que esse avivamento em Pensacola, ele começou no Dia dos Pais. E o pregador veio pregar justamente sobre resgatar a glória do Pai. A pregação foi essa, ele começou a pregar, exaltando o Pai. Nós estamos aqui em nome do Pai. Jesus usou a palavra Pai mais do que todas as palavras que ele falou, mais de Pai do que do reino, mais de Pai do que céu, mais do Pai do que salvação, mais do Pai do que qualquer outro assunto na Bíblia. O Pai é o assunto. Nós precisamos cantar canções que exaltam o Pai. E agora, como é que eu sei que a paternidade de Deus está sendo real aqui? Isso vai refletir. Deixa eu te dizer, diga comigo, o governo de Deus é patriarcal. Então, quando o governo de Deus é patriarcal, nós temos a paternidade celestial, e isso começa a refletir nas nossas vidas e famílias. Então, isso começa primeiro em Deus, depois reflete na vida do pastor da igreja, que é nesse caso o apóstolo Agostinho. Vocês reconhecem paternidade nesse homem de Deus? Então ele tem um bom relacionamento com o Pai Celestial. Vocês são felizes, bem-aventurados por isso. Porque está difícil de achar. Eu venho lá de Balneário Camboriú aqui para ser pastoreado por ele, porque é difícil de achar paternidade assim. E isso, quem tem a paternidade resolvida com Deus, tem a paternidade resolvida dentro de casa. Valorize o momento de mesa na sua casa. Se tiver algum homem aqui entre nós, o teu filho não vai lembrar do videogame que você der para ele, ele não vai lembrar das férias que você der para ele, ele não vai lembrar dos brinquedos que você der para ele, mas ele vai lembrar de você sentar na mesa e fazer uma oração pelo alimento, e todos juntos na mesa. Esse momento é sagrado. E Jesus não quis ser lembrado por mais nada. Ele não fez nenhum memorial. Ele disse: a única coisa que vocês vão fazer como memorial é a minha mesa. E nessa mesa vocês vão comer o pão. Eu quero ver a glória da Ibacamp. Diga comigo, a glória da Ibacamp não vai ser a piscina, não vai ser a cozinha, a churrasqueira, a orquestra, os pastores lindos, a glória.
Recebe, ora. Profetiza. Diga comigo a glória da Ibacamp. É que aqui tem paternidade. Eu sinto o Pai. Eu abraço o Pai. E o Pai me dá o pão da vida. O pão da vida é exaltado nesse lugar. Eu não tenho medo de pregar firme lá na minha igreja, apóstolo. Eu sou, você viu, né? Eu podia ter pregado bonitinho ontem, arrumei uma confusão ontem aqui só. Não foi? Eu sou meio chucrão assim. Para que eu arrumei essa confusão? Podia ser aquela pregação bonita. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês? Eu não tenho medo de, lá na minha igreja, eu pregar firme. Porque no momento que Jesus pregou firme e a multidão foi embora, Jesus disse para os discípulos, vão embora também. Sabe o que os discípulos disseram? Para onde iremos? Desculpa, vou me autocorrigir. Para quem iremos? Se só tu tens. E o que são as palavras de vida eterna? O pão que desceu do céu. E às vezes eu prego duro lá e algum irmão sai da igreja. Ah, eu vou embora porque tá... Aí ele vai comendo pipoca aqui, come pipoca ali. Aí a hora que começa a dar aquela azia, aquela gastrite, começa a dar uma anemia, ele diz assim, eu vou voltar porque lá tem pão. Eu vou voltar lá porque lá tem pai. E o pai que é pai, corrige sim. Irmão, eu apanhei muito na minha vida. Alguém já apanhou aqui? Pode falar dessas coisas aqui, aposto. Não tem uns esquerdistas aí falando que é pecado. Eu apanhava com muito amor. Meu pai me corrigia, ele não me espancava, tá, gente? Ele olhava bem no meu olho, ele abaixava e falava assim, filho, eu vou te dar 3 cintadas no teu traseirinho, porque você desrespeitou a professora. Aí ele dava. É assim que eu falei. Eu lembro crescendo na minha adolescência, que eu tinha uns colegas de escola revoltados. Quem já viu esses meninos loucos de escola, adolescente, doido? Doido. E eu lembro que não foi só um que falou isso para mim. Ele olhou para mim, eu lembro um desses meninos assim, falava assim, eu queria ter um pai que me corrigisse. Alguém já ouviu algo parecido assim? Já ouviu? Eu queria ter um pai que falasse para mim não fazer as coisas. E esses rebeldes, na verdade, eles fazem coisas tão terríveis para ver se tem alguém que fala, está errado. Mas não, ele fica com mais ódio de que ninguém corrige, que ele está solto, que ele não tem ninguém que quer controlar ele. A gente pensa que está dando amor para os filhos porque a gente deixa fazer o que eles quiserem. Mas quando vier a sobriedade na mente dessas crianças, eles vão dizer, obrigado, porque eu tive um pai que me colocou limite, que me corrigiu, que me fez virar homem, que me fez virar um bom cidadão, que me fez virar uma boa pessoa. Na casa do pai tem correção. E se você está procurando uma igreja, eu vou lá, porque lá ninguém mexe comigo. Ninguém se intromete na minha vida. Lá eu faço o que eu quiser. Eu sento lá no fundão e ninguém me cutuca. Ei, aqui na Ibacamp tem pai. E o pai corrige com amor. Amém? Está fraco esse amém? Vamos dar um amém. Larga a mão de um amém batista. Dá um amém pentecostal aí para mim. Amém? Aí. Eu esqueço que vocês são batistas. Eu fico querendo vocês pregar igual lá na minha igreja. Porque lá o povo responde, né? Está feliz essa manhã? A glória dessa casa. Eu tenho... Na verdade, essa era a introdução. Eu ia começar a pregar agora. Mas não vou pregar mais não. Já valeu a pena, amém? Fique em pé que eu quero profetizar essa palavra sobre vocês.
Eu quero profetizar essa palavra para a virada de 2021 a 2026, 22. Apóstolo, o senhor deu boa noite. Eu falando boa noite, tá bom. Eu estou falando 2026. Alguma coisa vai acontecer, apóstolo, de 2022 a 2026. Era profético, seus carnais. Vocês tinham que falar amém de 2022 a 2026. Acho que é o calor, apóstolo. Essa palavra é para vocês. Porque essa casa ela tem duas histórias. Nós temos a primeira casa, a primeira Ibacamp, primeiro tempo dessa igreja. Mas eu sinto que nessa virada de ano de 2021 para 2022, Deus está colocando um antes e um depois. E essas coisas elas refletem no natural. Então essa obra, ela é um reflexo da obra que aconteceu no mundo espiritual. Em Ageu, Haggai, chapter 2, capítulo 2, verso 6. Essa é a palavra para vocês, amém? Coloca no telão. Agora põe a mão em posição de receber, porque eu quero, como homem de Deus, profetizar isso sobre a Ibacamp. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão, receba, e virão sobre a Ibacamp coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Aplauda o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe, diga amém bem forte, diga amém. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, eu oro nessa manhã por todos aqueles que estão ouvindo, tanto presencialmente como online. Que a paternidade de Deus seja restaurada no coração deles. Que a identidade de filhos, de pertencentes, não frequentadores, seja agora, Senhor, instalada no mais profundo da identidade de cada um. E Pai, nós te pedimos perdão se nós fizemos com que a Tua presença nas nossas igrejas fosse secundária. E nós invocamos o Teu nome e te pedimos que o Senhor tome o Teu lugar. Tome, Senhor, o centro da mesa. Tome, Senhor, o primeiro lugar. Que o Pai reine nas nossas casas. Que o Pai reine nas nossas igrejas. Porque só Tu tens o pão. E nós queremos o pão, que é Cristo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, Jesus.